Agora, nós vamos apresentar a nossa convidada e o nosso tema de hoje, gente, é muito importante. Hoje, cada vez mais nas grandes cidades, nos grandes centros, tem muito mais concreto, parede, do que propriamente árvores, plantas, jardins, e a gente acha falta disso. É por isso que o povo anda muito estressado, porque eu não sei se essa é a resposta, mas quem vai me dar a resposta é a Thalita Wittak, porque muito cimento, muito concreto, muita parede, eu acho que estressa. Agora, o que será que as plantas fazem com a gente? Vamos saber? Seja bem-vinda, Thalita. Deus abençoe você, viu? Amém, obrigada. Uma delícia estar aqui. Eu também acho. Você sabe que nós temos duas plantas vivas aqui, né? Sim. E aí o pessoal fala assim, eu achei que era artificial. Não, mas essas plantas vivas são maravilhosas, elas trazem uma alegria para nós aqui muito grande. Isso faz diferença? Essas plantas, em quem está acostumado só com concreto, cimento, trânsito, correria e não para ver umas plantinhas, é uma pessoa mais estressada do que quem mexe com as plantas? Sem dúvida nenhuma. Uma das grandes intenções desse trabalho, quando a gente fala sobre jardins terapêuticos, quando a gente fala sobre jardim, é a gente resgatar essa conexão que existe do ser humano desde o nosso desenvolvimento, desde o nosso primórdio de sociedade. Nós começamos na natureza, não é? A nossa história da agricultura, a nossa história do começo das cidades, quando as cidades começavam era em volta da água, era em volta de lugares de mata, lugares que podiam ser cultivadas comidas. Então, quando a gente desenvolveu esse entendimento de cidade, ela foi feita baseada na natureza e nesse acesso à natureza. E a gente está indo no caminho ao contrário. Então, quando você fala sobre parede, cimento, asfalto, concreto, a gente está se distanciando da natureza, a gente está achando que é melhor essa distância por, uma conduta de sociedade, às vezes por uma desconexão, entendendo que isso é moderno, e a gente vai começar a sofrer com toda certeza, o que já estamos vendo. Quando a gente vê cidades, por exemplo, quando a gente consegue fazer matas, sombra em cima do asfalto, em cima das calçadas, em cima desse trânsito de pessoas, a gente diminui a temperatura das cidades. Então, se a gente diminuir a temperatura das cidades, tornar o ambiente mais confortável, mais ameno, com visual de plantas, então, seja interno, seja na sua janela, você conseguir ver plantas, seja no seu jardim, no seu gramado, você consegue ter uma qualidade de vida muito maior. Inclusive, nesse tema que nós estamos falando, com essa foto, dá pra gente ver bem. Claramente. Olha a temperatura de um lugar totalmente sem árvores. Exatamente. E olha a diferença de um lugar com árvores. E a beleza, né? Vamos entender que esse sombreamento, essa meia luz deixa o ambiente mais agradável, a temperatura mais agradável, as árvores, o movimento das copas. Então, a gente começa a ver uma cidade com vida em todos os aspectos. Diferente da outra foto em que mostra os 45 graus, o 40 graus, a gente está vendo ali só concreto, asfalto e áreas impermeáveis, o que é mais um problema. Isso é verdade. Das cidades. Aí, quando a gente vê uma foto como essa, e essa é a realidade de muitos grandes centros pelo mundo, a gente não está falando de Brasil, a gente está falando do mundo. Sim. Eu me lembro de um projeto que começou muito pequeno na Alemanha, em várias cidades já bem populosas, eles reservam um terreno, eles alugam canteiros para as pessoas saírem dos seus prédios, dos seus apartamentos, irem lá mexer na terra, plantar as suas plantinhas, a sua verdura, do seu jeito. Então, são vários canteiros, cada um tem o seu, e eu acho isso uma ideia interessante, porque o homem, como você disse, tudo bem, pode ser modernidade, mas ele tem uma raiz em contato com a natureza, e vai chegar uma hora que essa saúde, a própria pessoa vai sentir falta. Pode vir uma cobrança lá na frente. Estamos vendo isso já, Rita. Porque, veja, hoje os estudos já estão colocando luz, investimento e divulgação em avaliações em um ponto que todos nós desejamos, acredito que seja a longevidade, e depois a qualidade de vida e a qualidade física de saúde. Então, vários estudos já foram feitos indicando que a presença na natureza, em torno de 15 minutos a 30 minutos, te recompõe fisiologicamente. Diminui pressão arterial, diminui índices de colesterol, diminui a sensação depressiva, ou seja, existem tratamentos indicados para depressão que é ficar na natureza.
é tomar sol, é se conectar com o espaço de fora. E o que a gente não fala muito sobre a saúde física nesse aspecto, a gente tem a saúde mental. A saúde mental está diretamente ligada à aridez, ao distanciamento social, à desconexão de grupo, de pertencimento. Quando a gente entra no âmbito de saúde, entendendo o ser humano como física e mental, a natureza é a resposta para todas elas hoje. Então, consegue-se resgatar pessoas de casos de demência, isso estudos já estão dizendo. Lógico, ninguém está negando a medicina e nem os tratamentos farmacológicos, nada disso. Mas como terapias acessórias nesse processo, em que a pessoa vai se sentir pertencente ao espaço, conectada às plantas. Então, quando a gente fala ter uma planta dentro de casa, como você mencionou, você vai se relacionar com ela. Você vai saber se ela está precisando mais de água, menos de água. Existem plantas que vão andar sozinhas, a gente pode dizer as orquídeas, que estão super facilmente encontradas. Existem outras espécies que vão cobrar um pouco mais de água, como a samambaia, as avencas, um cuidado de tirar uma folha. Então, a personalidade das pessoas também pode estar envolvida na escolha da vegetação, mas isso não as impede de tê-las em casa. Então, se nós começamos como sociedade, como humanos em comunidade, nós começamos vinculados à terra e à natureza, à água, a gente saiu achando, eu digo achando, que isso é moderno, que isso é o certo e que isso é evolução. E agora a gente está sendo cobrado. Então, as saúdes estão deterioradas. Verdade. As cidades estão deterioradas, os paisagismos público, o privado conectado ao público. A gente tem a maior biodiversidade do mundo e a gente tem, infelizmente, falta de conhecimento entregue. Então, veículos como o seu, programas assim tão alto astral e de tanta comunicação, comida, que a gente faz à mão, a gente cuida da planta à mão. A gente planta jardim à mão, é energia mecânica colocada ali. Então, a gente se conecta ao espaço, a gente se conecta ao bem nosso, da cidade, do comum, da sociedade, e você extrapola, você vai para os pássaros, para os pequenos animais. Então, a responsabilidade de se criar paisagens, ela hoje é uma necessidade social, ambiental, de saúde pública. E sabe o que eu acho interessante, Thalita? Que hoje as pessoas que têm, por exemplo, o seu pet, elas não vão procurar um apartamento ou uma casa para si. Sim. Elas vão procurar se tem um cachorro. Não, eu tenho que ter um quintal, tem que ter grama, porque elas estão preocupadas com o pet. Exato. Só que aquilo vai trazer benefícios para ela também. Até as crianças que antes brincavam descalças, corriam na grama, corriam na terra, pisavam na terra, estão adoecendo também porque não fazem mais isso. E aí você falou sobre os estudos, eu me lembro daquele estudo sobre o fortalecimento do nosso sistema imunológico só de pisar na grama. Pelo menos meia hora andando ali sobre a grama, descalço, isso já ajuda, muda o sistema imunológico, ele fica mais fortalecido. Então, o que você está falando, que você trouxe para nós hoje, é um assunto muito sério. Mais do que o prazer de estar na natureza, mais do que o prazer de cuidar de uma planta, mesmo que dentro de casa, é o cuidado com a saúde e pensando nessa longevidade para ter essa saúde por muito tempo. Exatamente. E quando a gente olha para os dois extremos, a longevidade nossa, né? A gente começa a pensar como que vai ser do meio da vida para o final. Então, a gente quer esticar essa corda e como a gente vai colocar as crianças para que elas entendam essa necessidade. Porque hoje as crianças... eu tenho amigas oftalmo que dizem as crianças estão vendo tanta tela que aumentaram os casos de miopia. As crianças estão olhando muito perto, diferente do horizonte que se tinha antigamente. Então, eu tenho o benefício e a felicidade de morar no campo, de morar num sítio, e eu trouxe imagens que mostram as crianças que frequentam minha casa. Vamos mostrar as imagens. Que minha filha, que vivem o ambiente de uma forma como se fosse a do passado. Comenta essa foto. Esse é o jardim do Shopping Galeria, aqui em Campinas, que nós tivemos o prazer de plantar, é a obra de expansão. E aqui é um conceito do que a gente estava dizendo, por todos os lados temos plantas em cascata lá de cima da laje, nós temos jardim sobre laje em toda a extensão do shopping.
E essa conexão, essa proximidade é um shopping para passear, é um shopping para... Mas é tão prazeroso passear no shopping galeria. Tem pássaros, né? A gente brinca de ver pássaros lá. E se forem passando, a gente vai ver algumas imagens. Nós vamos passar as fotos. Que a gente fala sobre esse resgate da infância conectada à natureza. Acho que isso é um dos temas mais importantes. Podemos virar a foto? Nós estamos aguardando aqui a mudança da foto. Enquanto muda, é interessante as pessoas que estão em casa conhecerem o trabalho da Thalita Wittak. E como eu falei no início, como eu apresentei, bióloga, paisagista, naturopata, pesquisadora também dentro dessa área dos benefícios. Então, tudo isso que nós estamos trazendo para vocês hoje a partir da Thalita é para você absorver, para você colocar em prática. Ela ainda vai dar algumas dicas para você que mesmo que morando num apartamento pequeno, um lugar pequeno, você consiga ter seu jardim. Vamos para a próxima foto. Essa foto é uma das... É lá de casa? Posso falar que é lá de casa? Pode. É lá de casa. É um ambiente para ter a conexão de gramado, para ter essa interação da gente usar o jardim, tanto de dia quanto de noite. Lá em casa a gente tem... acho que vão passar mais fotos, mas a gente tem gramados muito interessantes. Pode ir passando as fotos, gente, para que ela possa comentar a respeito. Mas essa questão, quando a gente fala sobre a infância, a longevidade, os idosos, aí é como a gente brinca do lado de fora. É uma lousa. E uns dias a gente estava brincando de forca no jardim, todo mundo brincando e ela, estou apresentando o meu. Então, a gente colocar as crianças de volta, essa brincadeira poderia ser dentro de casa. Geralmente né? Mas a gente pôs para fora. Olha que delícia! Então, é essa conexão que a gente busca lá em casa. Tanto da conexão, a gente tem um lago de peixes, as meninas tentando pegar peixe com balde. A construção de uma infância sustentada na natureza é um dos meus desejos. Plantio, que é um dos... eu estava vendo ali. Não, mas nós vamos jogar no ar essa foto também. Plantio em família, quando a gente fala sobre como a gente vai mostrar para a criança como é plantar, como é cultivar, como é cuidar dos espaços. Então, a gente pode ir da infância à terceira idade, passando por essa conexão de dentro de casa, das cidades, das resiliências, do desenvolvimento humano, acho que a minha maior bandeira, que as pessoas tenham essa relação. Quando você mencionou de ter um espaço para cultivar o seu próprio alimento, existem vários lugares ainda fora do nosso país que têm hortas comunitárias, que têm jardins comunitários. Então as pessoas todas cuidam e todas vão colher. Isso é divino. Olha que delícia. Gente, e ali, quem está naquela foto participando do plantio? Eu, meu marido e minha filha. Que legal. É que eu vi o chapelão lá, falei, bom, não dá para ver quem é. Ou seja, foi um plantio realmente em família. Foi, aí é um plantio que a gente está fazendo de plantas ornamentais, então o nosso trabalho também, enquanto paisagista, eu tenho meu viveiro de plantas, produzo as plantas, muitas que eu coloco no projeto, e aí foi uma dessas experiências em que a gente colocar a Maria Flor, ela chama, para plantar e para viver o espaço da terra é um dos nossos objetivos. Eu gostaria só que você retomasse sobre esse cultivo das plantas para os benefícios da saúde, porque eu quero que isso fique bem reforçado para as pessoas. Tanto da saúde física quanto da mental. E até espiritual, porque é tão prazeroso conversar com Deus na natureza, é maravilhoso. É maravilhoso. E como a gente tem um tempo para isso, né? Quando você menciona que você passa o dia ou amanhã ou um tempo observando a natureza. Um desses estudos feitos, inclusive no Reino Unido, que foi feito com longevidade, foi mencionado que as pessoas mais longevas deste trabalho, elas já tinham uma conexão com a natureza, mas eles queriam entender se havia algum diferencial. As pessoas que passarinhavam, que observavam os pássaros, elas eram as mais longevas. Então, a gente fala muito sobre vitaminas, exercícios, o que a gente pensa. Agora, e o que a gente vê? Cidades áridas, lugares feios, sujos, maltratados. Cidades impermeáveis, cidades quentes. Que conexão de saúde a gente vai ter? Então, o que a gente vê
demandará a nós todos cobrarmos que o visual seja o melhor possível, o mais acessível possível, mas ao mesmo tempo o que receba esse olhar de qualidade, porque o sistema imunológico é beneficiado. A nossa energia de sociedade. Todo mundo vai buscar férias, a gente vai buscar o espaço de relaxamento, momento em família. O que a gente preza? Por um lugar verde, por uma mata, por uma trilha, por uma casa no campo, pela praia. Não é o que a gente busca? A qualidade de vida não está vinculada ao espaço em que essas pessoas vivem. Então, se a gente tiver isso tudo dentro da nossa rotina, se a gente tiver tudo isso dentro da nossa casa, aí sim a gente vai conseguir construir uma saúde em que comemos bem, vemos coisas belas, harmônicas, temos uma cidade que te recebe. Você desce do seu ar-condicionado do carro ou você desce do seu apartamento, você está numa cidade que te recebe, ela é fresca, ela é bela, ela tem vento, a chuva é bem aproveitada. Então, nossas cidades estão deixando um recurso ir embora com jardins que não recebem mais essa água. Esses jardins deixam a água embora pelos bueiros. Ai, que dó! Mas olha, Thalita, eu quero aproveitar esse tempinho que nós temos para encerrar a entrevista. Eu quero muito mesmo que você dê dicas. Como paisagista, eu sei que você consegue acomodar as suas ideias nos diversos espaços, amplos ou pequenos, você consegue dar ideias. O que é interessante que as pessoas observem nas suas casas para encontrar o canto certo para fazer esse jardim terapêutico? O mais importante é, primeiro, decidir ter planta, porque é uma decisão. Assim como os pets, assim como os filhos, a gente vai cuidar daquele ser vivo. Então, se a gente vai escolher um pet e a gente vai escolher uma planta, o mais importante é entender o que essa planta precisa. No início, nós falamos sobre plantas mais resilientes e plantas que demandam mais cuidado. Então, um dos exemplos que eu trouxe é pelo perfil da pessoa que vai adquirir a planta e entender sobre ela. O que a orquídea precisa? A orquídea precisa de pouca água, a orquídea precisa de um solo bem drenado, ela precisa de o mínimo de luz próxima, não direta, porque queima, mas uma luz, um lugar ensolarado, que receba a luz. Iluminado, que receba a luz, não vai colocar no canto mais escuro da casa. E para isso, o que a pessoa vai se dedicar? Primeiro é entender essa espécie, o que para mim isso é muito importante. O que ela precisa? Cachorro pequeno ou cachorro grande? Então, o que essa planta precisa? Depois a orquídea eu acho que ela é de fácil acesso a todo mundo, é uma planta durável, que tem flor, tem cor, hoje tem várias opções de cores e elas ficam lindas em conjunto, elas ficam lindas sozinhas, em unidade. E aí a gente vai para outras espécies se a gente for fazer vasos, por exemplo. Para montar vasos, um dos pontos mais importantes é a gente falar sobre drenagem do vaso. Para a gente conseguir que essa água entre, seja absorvida e saia. Então, a drenagem do vaso ela é importante. Ela pode ser feita com argila expandida, ela pode ser feita com brita, a depender do que você tiver, de pedra, que faça com que a última porção do vaso consiga escoar essa água. A nutrição desse solo é a mesma coisa. Se a gente vai escolher um pet, a gente vai saber se ele come muito, se ele come pouco, se ele é alérgico a alguma coisa. Então, que tipo de solo a gente vai colocar ali? Quando a gente vai falar de horta, uma das espécies e uma das ervas mais resistentes é o alecrim. Só que o alecrim, ele é rústico, ele pode ir em solo até mais arenoso, mais pobre, por exemplo, em matéria orgânica. Mas é uma planta que precisa de muita hora-luz, precisa de sol direto. Outra que a gente pode ter e que é super comum, que a gente adora, já gosta de uma meia sombra, mas que é umas 4 horas de sol, o sol ameno, hortelã. Hortelã é sensível, né? Olha que eu já comprei uns 4 vasos de hortelã, né? Muito polêmico. É, precisa desse... Agora ele resolveu, achou um cantinho, ele escolhe o canto da casa. Escolhe. Porque você põe... E sente o espaço. Se você começar a sentir o seu espaço... E outra coisa, a gente pode fazer consórcios de planta no mesmo espaço. Então, eu adoro colocar, por exemplo, uma cítrica num vaso grande, um limão, Tahiti, um siciliano, e embaixo fazer uma cama de hortelã. Então, a gente faz aquele vaso como se ele debruçasse para fora do vaso.
Ai, que delícia. A gente vai molhar, a gente vai cuidar. Para você colher fruta, você precisa jogar adubo. Então, não vai ser um solo nunca infértil. Então, a hora que você vai adubar o seu limão para você, e aí é o substrato, é a comida orgânica, é o nosso arroz feijão que eu falo, você vai ter a qualidade no hortelã embaixo. Porque você vai tratar aqueles dois indivíduos na mesma linguagem. Então... E olha, até queria muito poder conversar mais, porque tá uma delícia. Mas fica aqui o convite para que você volte, nos dê dicas, inclusive de como ter uma planta, não só cítrica, né, mas outras frutas também, muitas vezes em vasos. Em vasos. Porque eu acho que as pessoas, mas eu não tenho onde plantar. Mas um vaso comporta bem. Se você quiser nos ajudar, você será bem-vinda. Eu vou deixar, então, essas duas dicas, porque são nossas plantas. Pitanga e jabuticaba vão bem em vasos grandes. Oba, gostei disso. São nossas nativas. Nós conversamos hoje com a bióloga, paisagista e naturopata, a Thalita Wittak, e com certeza hoje ficou uma pulguinha aqui assim, nossa, eu quero planta em casa. Obrigada, Thalita, por estar conosco. Obrigada.